Vamos juntos, Mateus capítulo 6, verso 33. Quero começar lendo esse texto. Na verdade, nós vamos ler desde o verso 25, de Mateus capítulo 6 até o verso 33. Palavras do próprio Jesus. Jesus nos diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam. Você pode dizer bem alto comigo, o Pai Celestial sabe de tudo o que eu preciso. Parênteses aqui, não é tão bom, gente, você saber de um Pai Celestial que está cuidando da sua vida? Isso não te traz uma sensação de paz, de descanso, de poder confiar que Deus Pai, Ele está cuidando de nós e nunca vai nos faltar? Isso é maravilhoso. Verso 33, porém Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer bem alto, me diga: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O tema da minha palavra hoje é em primeiro lugar, em primeiro lugar. Vamos orar? Deus Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra vai ser ministrada agora, nessa noite. Eu oro, Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu oro, Jesus, que o teu Espírito Santo possa se mover aqui nesse auditório, encontrar em nossa vida um coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer em nós hoje. Nós te damos toda a liberdade aqui do seu Espírito. Pedimos que o Senhor possa nos chacoalhar, nos mover, nos levar a esse lugar de busca, de intensidade com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém onde você está? Amém. Vamos juntos. Eu gosto da frase que diz: apenas uma vida temos e breve passará. Apenas aquilo que fazemos para o Senhor permanecerá. A propósito, deixe-me te fazer gravar isso hoje. Você pode repetir comigo? Diga bem alto: uma vida temos e breve passará. Apenas aquilo que fazemos para o Senhor permanecerá. Essa é a realidade. Deixa eu pregar para ti, gente. O relógio do tempo nunca para, e o relógio do tempo passa muito rápido. A vida passa rápido. É tão fácil a gente piscar os olhos e quando vê, a nossa vida passou, muitas estações vão mudando e coisas talvez que você achava até que teria para sempre, não tem mais. O relógio do tempo não para. E se você quer ver como o relógio do tempo não para, apenas dá uma olhadinha de canto para a pessoa que está do seu lado. Os homens, você consegue descobrir, antes eles comiam melancia, agora parece que a melancia comeu eles, né? Aquelas telhas que você tinha na tua casa, né, no teu telhado bonito, começa a faltar algumas telhas, eu quem o digo. As mulheres, nós vamos poupar aqui hoje à noite. Elas disseram amém, né? Mas o simples fato, gente, que o relógio do tempo não para. E quando a gente para pensar, gente, nós já fizemos tantas coisas nessa vida. Esses tempos atrás eu estava olhando o Instagram da nossa igreja, né, e eu estava olhando desde a primeira publicação. A primeira publicação foi o próprio logo que nós criamos da Revo Church, da igreja, no final de março de 2017. Gente, quando eu folhava a linha de tempo no Instagram, tanta coisa a gente já fez que eu nem lembrava mais. A minha memória, o meu HD aqui, gente, nem cabe tanta coisa. Eu pensava: nossa, a gente já fez esse evento, nossa, a gente fez aquilo, nós já fizemos isso lá, e aquilo lá, quantas reuniões, eu nem consigo lembrar todas elas. Por quê, gente? A nossa vida é um amontoado de muitas coisas. Mas eu sempre, comigo, eu carrego uma pergunta, e eu paro para pensar, de tudo que eu tenho feito, o que tem valido a pena? De tudo que eu tenho investido, meu coração, minha energia, meu tempo, os meus recursos, o meu amor, a minha dedicação, o que vai permanecer? O que vai valer a pena? E quando pensamos a respeito disso, gente, essa frase, ela vem a convergir de maneira muito especial. Apenas uma vida temos e breve passará, mas apenas aquilo que fazemos no Senhor permanecerá. Amém. A propósito, um sábio pensador declarou com grande propriedade: 2 são os dias mais importantes da sua vida. O primeiro, o dia que você nasceu, e o segundo, o dia que você descobre o porquê você nasceu. Tudo que Deus criou, gente, nessa vida,
foi criado com um propósito. Nada neste mundo está aqui sem um propósito. Cada planta, cada estrela, cada animalzinho. Talvez as mulheres poderiam dizer: Mateus, eu não acho que o sapo tem um propósito, aquele animalzinho horripilante. Pois eu quero falar para você, o sapo tem um propósito na cadeia alimentar, muito importante. Talvez os homens diriam: Mateus, eu não entendi até hoje, porque Deus criou a sogra. Estou brincando, gente. Qual é o propósito de uma sogra infernizar? Estou brincando, gente. Mas o simples fato que tudo que foi criado por Deus encontra e tem um propósito. Deixe-me falar para ti, se o teu coração está batendo aí, se você está respirando, se hoje você acordou, é porque de verdade Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. Agora a pergunta importante hoje à noite é: você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe o porquê você está aqui? Você sabe para o que você nasceu? A nossa vida, irmãos, só encontra um real propósito num relacionamento com Deus. Apenas Deus pode dizer qual é o seu propósito, porque Deus é o seu Criador, Deus é o seu verdadeiro Pai, e apenas Ele pode dizer qual é o seu propósito aqui, para o qual você foi criado. Da mesma maneira que um cientista, ele cria uma invenção, e ele apenas é aquele que diz: essa invenção tem o propósito disso. Dessa mesma maneira, apenas Deus, Ele é o nosso Criador, o nosso verdadeiro Pai, e apenas Ele, gente, sabe qual é o propósito para o qual eu e você fomos designados nessa vida. Colossenses capítulo 1, verso 16. Essas palavras são magníficas do apóstolo Paulo, o qual ele diz, vamos ler juntos: pois nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você pode dizer comigo, diga: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Agora, se todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, eu descubro que muitas pessoas, gente, elas são capazes de viver uma vida inteira desnorteadas de um verdadeiro propósito. São capazes, gente, de nascer, crescerem, envelhecerem e morrerem, e não ter usado a sua vida para o real propósito, o qual Deus criou elas para existir. Talvez usando a sua vida para muitas coisas, mas não para o real propósito para o qual elas nasceram. E o melhor exemplo, gente, eu posso contar para você. Uma vez Deus falou comigo de uma maneira muito inusitada. Eu me lembro uma estação da minha vida que eu estava tentando engrenar num novo esporte, que era o esporte de correr, de fazer maratonas, corrida, né? E eu comecei a correr, estava enganjado nisso, e um amigo meu, ele falou para mim: Mateus, corrida é maravilhoso, fará bem para a sua mente, fará bem para o seu corpo físico, correr vale a pena. E ele falou: só tem uma coisa que você precisa cuidar, cuide com o seu joelho. Ele falou para mim: você tem um tênis apropriado para correr? Eu falei: o que é um tênis apropriado para correr? Eu corro com o meu tênis normal. Ele falou: não pode, se você continuar correndo com esse tênis, breve você vai estourar o seu joelho. E eu falei: uau, então por favor me indique. E ele me fez uma indicação, gente, de um tênis que deveria ser usado. Aquele tênis tinha alguns amortecedores e não sei quantas molas, e quando ele me passou o link do valor e do preço, gente, era de cair o queixo, era muito caro o tênis, e eu falei: nem a pau que eu pago tudo isso aí num tênis para correr. E eu estava resistindo àquele negócio, e eu falei: não vou comprar. E perto da ocasião, eu tive a oportunidade de estar em outro país, eu encontrei exatamente esse tênis, gente, por uns 60% abaixo do valor que custava aqui no Brasil. Eu adquiri o tênis, voltei para o Brasil, e a minha ideia: eu vou provar esse tênis, vamos ver se é tudo esse negócio mesmo, e agora eu tenho um tênis apropriado para correr. E eu recordo que antes mesmo de eu estrear o tênis, o lagiano diria batizar, né? Quem lembra desse tempo? Eu encontrei um outro amigo meu, que eu nem sabia sobre ele, mas ele falou: Mateus, eu tenho tido a disciplina de correr já há muito tempo. Eu falei: pô, que legal, eu estou engrenando nisso. Eu falei: você corre bastante? Ele falou: corro. E ele falou: você quer saber o ano passado, dos 365 dias, quantos que eu não corri? Eu falei: quero. Ele falou: de todo ano, 365 dias, eu só não corri 6 dias. Gente, nesse momento eu comecei a me sentir um mau corredor, um indisciplinado, um sedentário. Eu pensei: uau, rapaz, você é bom mesmo na corrida.
hein? Ele falou, eu apenas não corri nos dias que a chuva era muito forte, se a garoa era pouca, eu saía correr do mesmo jeito, 5:30 da manhã, eu falei, uau, esse cara é demais, e aí eu precisava dar um troco, né, porque ele já tinha me humilhado, e eu falei, mas você tem um tênis apropriado? E ele falou para mim assim, não, eu corro com meu tênis normal, eu falei, não pode. Você já viu aquele pessoal, né, que ele é um eco, ele escuta de alguém e fala a mesma coisa, né, a mesma coisa que eu ouvi do outro amigo meu, tá falando para ele, se você continuar correndo com esse tênis normal, você vai estourar o teu joelho, você não vai poder mais correr, e eu estou dando aquele sermão para ele, e eu falei, mas já se prepara que o tênis é caro, comprei no outro país, porque aqui não tinha condição, que é caro mesmo, mas tem que comprar, senão você não vai longe nessa tua corrida, e ele está me escutando, pois é, e quando eu estou terminando de conversar com ele, gente, Deus fala comigo no meio daquela conversa, as vozes inesperadas de Deus, Deus falou, pois é, Mateus, esse tênisão aí, ele corre mais que você, né? Eu falei, mas não significa que eu também não corro, Senhor, né? Eu já sabia, gente, dito e feito, Deus estava falando, Mateus, semeia o tênis na vida dele, dá de presente. Eu falei, ai Jesus, eu nem estreiei, nem batizei o tênis, deixa pelo menos testar. Gente, dito e feito, falei, cara, eu vou te dar de presente esse tênis. Ele não queria aceitar o presente, ele falou, Mateus, não vou aceitar de jeito nenhum. Eu falei, cara, não me impeça a oportunidade de obedecer a Deus na minha vida. Deus está pedindo para mim te dar esse tênis. A propósito, gente, tudo que nós temos não é nosso, gente. Tudo que nós temos, nós somos mordomos de Deus. Você vem nesse mundo sem nada nas suas mãos, você sai desse mundo sem nada nas suas mãos também. Sabe o que significa? Tudo é de Deus. Você que não consegue ser generoso no reino de Deus, com as pessoas também ao seu redor, gente, teu coração precisa se render mais ao Senhor, porque eu não sei se é só com a minha vida, mas o tempo inteiro Deus está pedindo para mim ser generoso na vida das pessoas, no reino. Isso é uma coisa comum para quem caminha com Jesus. Amém. E quando eu semei a vida o tênis na vida dele, dei tchau para ele e falei, vai-se embora de uma vez antes que eu mude de ideia aqui, meu irmão, né? Passou um mês, eu não tinha mais visto o camarada, eu encontrei ele de novo. Quando eu encontrei ele de novo, a primeira coisa que eu vou perguntar, cara, me conta, o tênis é tudo aquilo mesmo ou não é? Ele falou, bah, Mateus, vou ser sincero contigo. Eu pensei, fala aí, achou feio o tênis, não gostou, né? Ele falou, Mateus, o tênis é tão bonito, mas tão bonito, que eu não estou usando para correr, eu estou usando para sair. E eu, what? O quê? Eu falei, cara, esse tênis não foi feito para usar com calça jeans, esse tênis foi feito com um propósito para correr, foi designado, foi projetado, muito tempo, esforço para que ele fosse um tênis para a corrida, e você me disse que você não está usando para correr. Ele falou, Mateus, eu sei que é para correr, mas ele é tão bonito, que eu não estou usando para correr, para não destruir ele. A gente deu risada, eu falei, cara, você pode usar do que você quiser. Quando eu saí da presença dele, Deus falou comigo, e essa forma inusitada que eu falei para ti, que Deus falou comigo, ele falou assim, Mateus, muitas pessoas, elas estão caminhando nessa vida, e elas não estão usando sua própria vida, para o real propósito para o qual elas foram criadas. Muitas pessoas foram designadas com um propósito, tem um plano aqui de Deus para a vida delas, mas elas estão usando a vida para outras coisas, da mesma maneira que esse amigo meu estava usando o tênis para outra razão, mas menos para cumprir o real propósito. E eu descubro, gente, que às vezes é tão fácil nós nos distrairmos e nos desfocarmos nessa vida do nosso real propósito, onde nós estamos fazendo muitas coisas, muitas urgências, mas deixando a principal coisa, o nosso real propósito. E eu quero ler para ti, Atos capítulo 17 agora, a respeito do real propósito, o para o que nós estamos aqui, e tudo na nossa vida, nasce a partir desse lugar. Vamos ler juntos, Atos dos Apóstolos capítulo 17, a palavra de Deus nos fala assim, e de uma só vez, fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27, criou para que buscassem a Deus. Você pode dizer bem alto comigo, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. As palavras de Deus aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo falando, nos fala assim, que Deus criou todas as raças dos homens. Isso significa, gente, toda tribo, língua, raça, nação,
Todos os homens foram criados por Deus, e fala também que Deus determinou os limites da sua habitação. Qual que é o limite da habitação do homem, gente? O planeta Terra. Eu amo a ideia de Elon Musk de querer ir a Marte, mas ele fala para você, não vai. O limite da habitação do homem, gente, é o planeta Terra, é o lugar onde Deus delimitou que os homens habitariam. E nesse momento, o apóstolo Paulo começa a tomar palavras, gente, e ele fala a razão, o propósito. Alguém de Beto comigo hoje? Propósito. O propósito para que Deus os criou. E ele diz no verso 27, para que buscassem a Deus. O propósito, gente, da nossa vida é buscar a Deus. Por quê? Porque apenas num lugar de busca ao Senhor nós somos completos. Apenas num lugar de busca ao Senhor a nossa vida tem um real sentido. Deixe-me te pregar algo hoje. Você não foi feito para coisas, você foi feito para Ele. Amém. Agora a pergunta é, por que nós gastamos a maior parte do nosso tempo da nossa vida tentando buscar coisas, enquanto a razão e o propósito é buscar Ele? E nesse momento, o apóstolo Paulo fala como deveria ser essa busca. Ele diz, criou para que o buscassem como tateando. O que significa tatear? Tatear é aquilo que as meninas fazem quando elas perdem a tarraxinha do brinco. Elas saem com as mãos, assim, aonde está, achei. Alguém que está tateando, gente, está numa busca intensa, está focado na busca. Não é qualquer busca, pensando, vamos ver se eu acho, estou olhando daqui. Não. É alguém que está empenhado nisso, e dessa maneira Deus está falando, Deus nos criou para que a gente possa estar empenhado numa busca pela presença de Deus. Amém. Porque apenas, novamente, eu falo para você, nesse relacionamento com Deus, eu e você somos completos. Amém. Guarde isso, sonhos que você realizar não irão te completar, carreira profissional bem sucedida não irá te completar, um ministério bem sucedido não irá te completar, riquezas nessa vida não irão te complementar. A única coisa que nos completa é Deus. Amém. Você pode pensar que irá, mas quando você chegar lá, acredite, experiência própria, você chegará e dizer, pois era só isso? O seu coração ainda estará por buscar algo. Você não parou para pensar? Todos estão buscando algo o tempo inteiro. Hashtag no corre, no dia a dia. As pessoas estão buscando por algo, estão buscando por dinheiro, estão buscando por isso, por aquilo, eu preciso fazer isso. As pessoas vivem uma vida urgente, eu sou atrasado para isso, eu preciso fazer isso, buscando por algo. E deixe-me falar para ti, Jesus ele falou, a coisa principal que nós deveríamos buscar, em Mateus 6:33, ele está falando, busquem pois. É fato, muitas coisas nós devemos buscar, mas Jesus estabelece a prioridade, ele diz, busquem pois, em primeiro lugar, você pode dizer bem alto comigo, em primeiro lugar. Ele fala, o reino de Deus é a sua justiça. Porque nada na nossa vida, gente, tem um real sentido sem ter a presença de Jesus. Buscar a Deus é o propósito da minha e da sua existência. E só nesse lugar de intimidade, nesse lugar de busca, nós vamos nos sentir felizes, completos, realizados, sem ter um quebra-cabeça, sempre com uma peça faltando. Nesse lugar de relacionamento com Jesus, é onde eu descubro para o que eu fui criado, qual é o meu destino e para que eu estou aqui nessa terra. Amém. E dentro dessa busca, o profeta Jeremias estabelece também a maneira como nós poderíamos encontrar Deus. É lindo que o apóstolo Paulo fala, nós estamos buscando como tateando, ou seja, numa busca intensa, por mais que ele diz, por todavia, ele não está longe de cada um de nós. A palavra de Deus fala que Deus está perto de todo aquele que invoca o seu nome. Quantos creem que Jesus está aqui hoje à noite? Nós estamos invocando o nome do Senhor, Ele se faz presente. Todas as vezes que você entra no seu quarto para orar, para ler a Bíblia, você está jejuando, você está orando, você está se consagrando, Ele está perto. Amém. Mas nesse momento Jeremias declara, Jeremias capítulo 29, verso 13, a propósito, um texto, nós temos usado muito em nossa igreja aqui, o qual diz, o próprio Deus falando, e buscar-me-eis, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Você pode repetir comigo, de todo o vosso coração. Ele está dizendo, tem uma maneira que você pode me encontrar, e vai ser quando você me buscar de todo o vosso coração. Amém. O apóstolo Paulo fala essas palavras de maneira diferente, ele faz um trocadilho em Filipenses capítulo 3. Esse texto de Filipenses capítulo 3, gente, foi um texto que me inspirou muito na minha vida com Deus.
principalmente quando eu estava no meu primeiro amor por Jesus. Eu lembro ainda, eu adolescente, tinha 14 a 15 anos, isso foi há uns 4 anos atrás, eu não sei porque você está rindo, mas eu lembro, gente, que Deus, eu fui despertado por um desejo de buscar intensamente ao Senhor. Amém. Um desejo de busca. Eu relembro em ocasiões que eu me propunha orar 9 a 12 horas por dia, fazer jejuns prolongados só na água, me entregar nessa devoção, em conhecer a Deus, em ler a minha Bíblia, e conhecer mais do Senhor, e esse texto de Filipenses capítulo 3, foi algo que mexeu comigo, que me inspirou a essa busca. Eu quero ler para você essas palavras do apóstolo Paulo, eu oro que isso inspire você também. No verso 7 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Verso 8: sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como um refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Uau, isso é incrível. O apóstolo Paulo diz: o que para mim um dia era lucro, eu passei a considerar como perda por amor a Cristo. Ele está dizendo, tinha muitas coisas do meu passado que para mim tinha valor, mas agora porque eu amo a Jesus, isso se tornou perda na minha vida. Você lembra domingo passado? Eu encontrei o tesouro de grande valor, a pérola de grande valor, e nenhum tesouro, mas nada nessa vida tem mais valor do que a presença de Jesus na minha vida agora. Por amor a Jesus ele está dizendo. E ele continua: sim, na verdade tenho como perda também todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Sabe o que ele está dizendo? Eu não desejo mais nada, além de conhecer a Jesus, porque eu falo algo para você, gente, quando você conhece Jesus, não na religião, não pela boca de outro, mas pelo teu próprio relacionamento com Deus, você não presta mais para nada nessa vida, meu bro, você apenas quer Ele. Não que não tenha tantos afazeres, tantas responsabilidades e coisas boas que Deus criou para nós nesse mundo, mas deixa-me pregar para ti: nada te completa a não ser o Senhor Jesus. Amém. E eu tento exemplificar isso, é o melhor exemplo que eu achei até hoje, né? Eu lembro quando a gente era mais menino, né, a viagem de must para nós era quando a gente ia a Florianópolis. O pai levava a gente no litoral uma vez por ano, e a gente pensava: nossa, isso aqui sim é cidade, é muito melhor que a nossa lajinha aqui, tem uns prédios maiores, tem coisa a mais, tem mar aqui, e a gente achava que aquilo era sensacional. Eu me lembro da primeira oportunidade que eu tive de viajar de avião, eu fui a outra cidade bem maior do que Florianópolis, na ocasião na cidade de Belo Horizonte, e quando eu estava lá, eu pensava: nossa, isso aqui é muito maior ainda do que eu estava imaginando. Mas eu lembro, gente, depois da oportunidade que eu tive de ir a Nova York, e quando eu cheguei lá, esquisito, né? Pobres viajando. Quando a gente entrou no metrô, a gente saiu exatamente na Times Square, sem saber o que era Times Square. Apenas tinha dito para nós: vai por esse caminho. E quando a gente saiu, a gente olhou tudo aquilo de luz, eu e meu irmão olhamos um pouco dizendo: nossa, meu Deus do céu! Isso é o auge. E aquilo que eu achava: nossa, Floripa é muito animal, né? Quem está orando de Floripa não leva mal. Mas eu achava que era, a gente não se comparava. A gente falava: mas os prédios lá são pequenos. Por quê, gente? A gente foi a um lugar muito maior. Qual que é a analogia que estou tentando falar para ti? Quando tu conhece a Deus, gente, é muito maior que qualquer coisa, meu bro. Quando você se deleita da alegria e do prazer de estar vivendo um relacionamento com Deus, às vezes, gente, aquele pecado, às vezes aquelas coisas que você gostava, diz: cara, isso aqui já não tem mais graça, isso aqui já não sacia mais a minha vida, esse lugar que para mim era o que me deixava relax, cool, que me deixava meio fora, descansava, relaxava, cara, agora meu descanso, minha paz é na presença do Senhor. Você vai a outro nível, e o apóstolo Paulo está dizendo exatamente essas palavras, ele está dizendo: tudo me é perda, a fim de que eu possa conhecer o Senhor, e agora é o melhor. Ele fala: pela qual sofri a perda de todas as coisas e considero como refúgio. Algumas traduções, me perdoe a palavra, diz: considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo: gente, quando você começa a conhecer Jesus, o resto perde o seu valor. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, gente, isso me inspira a uma busca maior.
Isso me inspirou a uma busca, a um desejo de buscar ao Senhor. Acredite-se que a carta de Filipenses foi a penúltima que o apóstolo Paulo escreveu. Não temos dúvidas que as últimas duas cartas foram 1ª e 2ª Timóteo. Mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele já está na prisão, está na reta da sua vida, do final da sua vida, para ser martirizado por Cristo. E o apóstolo Paulo, gente, ele teve experiências muito profundas com o Senhor. Quando olhamos para a vida desse homem, o apóstolo Paulo, gente, sem dúvidas foi um dos maiores líderes do Evangelho. O homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento, ouviu tanto de Deus. Ele fala a respeito dele mesmo: conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Mateus explica para a gente: 1º céu, gente, é o céu que você vê. 2º céu é o céu das estrelas. 3º céu é a dimensão onde Deus está. Ele fala: conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Ele estava falando dele mesmo. Ele menciona a respeito: eu vi coisas que ao homem não é lícito mencionar, coisas inefáveis. A gente pensa num camarada que teve experiências profundas com Deus, a um ponto que você poderia pensar: o camarada não quer mais nada, mas ele chega no final da sua vida e ele está dizendo ainda assim: eu ainda desejo conhecer a Deus. Amém. Ainda existe uma fome, ainda existe uma sede. Por quê, gente? Porque Deus é uma fonte inesgotável. E quanto mais você começa a conhecer, mais você quer do Senhor. Amém. Quanto mais você lê a sua Bíblia, a gente fala para você, mais você vai querer ler. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Mas o contrário também serve. Quanto mais longe você está de Deus, mais difícil muitas vezes por causa do pecado é se aproximar do Senhor. E é por isso que Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: eu considero tudo como perda, a fim de conhecer ao Senhor. Esse é um nível de busca, irmãos, o qual eu descubro que Deus nos criou todos nós para que nós possamos viver nessa intimidade, nesse relacionamento com o Senhor. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Todo fruto verdadeiro da nossa vida nasce de um lugar de relacionamento com Deus. Tudo na sua vida que realmente permanece são coisas, propósitos que Deus tem na sua vida. Talvez você possa estar calculando a sua vida agora, nesse momento que eu estou pregando para você. É verdade, Mateus. Muitas coisas que eu tenho dedicado apenas, se eu morresse amanhã, não teria servido para nada. Apenas se apagaria pelo tempo e se esqueceriam. Novamente, apenas uma vida temos para viver. Descarte a ideia de reencarnação. Se você acreditava até isso hoje, mentira. Leia a sua Bíblia. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade. Apenas uma vida temos. E breve vai passar. Apenas aquilo que fazemos em Deus permanecerá. Amém. Isso é tão incrível. Mas a grande questão é, irmãos, que nesse propósito de busca, nesse propósito de estarmos cumprindo destinos no Senhor, tem uma coisa, gente, que o inimigo sempre tenta agir na nossa vida, e eu descubro que se torna uma grande barreira entre nós andarmos nesse propósito, que se chama nos distrair, nos desfocar com as coisas dessa vida. A propósito, é muito fácil, gente, nós estarmos caminhando, e nós muitas vezes até sabemos que o primeiro lugar deveria ser o Jesus, o relacionamento com Deus, mas existe, gente, uma tendência de nos puxar, de nos mover desse lugar de intimidade. Eu quero mostrar para você que isso não é algo de hoje já. Em Gênesis capítulo 9, verso 20 e 21, nós encontramos a história de um homem chamado Noé. Você pode dizer comigo que é Noé? Quem foi Noé, gente? Noé foi um homem muito bom, foi um homem íntegro, foi um homem, gente, que por causa dele, Deus poupou a humanidade. A palavra de Deus nos fala, gente, que o pecado, a frieza, a falta de amor, o egoísmo era tão grande, a maldade era tão grande no mundo, e eu vou dizer para você, não diferente de hoje, que Deus, é forte essa palavra, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Uau! E Deus decidiu, cara, vou botar toda essa galera debaixo da água, não quero mais me incomodar com essa racinha. Mas de repente Deus olha um homem justo, íntegro, um homem chamado Noé, e deixa-me pregar para ti, gente, Deus não é um homem para mentir. Se Deus encontra um justo, cara, Deus é fiel, Ele vai poupar. Amém. Ele diz, Noé e sua casa são tementes a mim, e por causa disso, eu não posso ser infiel à minha própria palavra, eu vou poupar por causa de Noé e sua família. Uau, nós estamos falando de um cara de alto padrão, um cara que buscava Deus, um cara, a gente caminhava nos caminhos do Senhor, mas de repente, aqui em Gênesis capítulo 9, verso 20 e 21, diz que Noé ele plantou uma vinha, e quando Noé ele planta a sua vinha, essa vinha cresce, nasce o fruto dela, uva,
E nesse momento, gente, Noé, ele se embriagou com o fruto da sua vinha, descobriu-se, ficou nu no meio da sua tenda. Sabe o que eu descubro, gente? Que a vinha era para ser uma bênção na vida de Noé, sim ou não? Sim. Ele plantou, quem fez crescer foi o próprio Deus. Tudo que nasce na terra, gente, o próprio Deus faz crescer. Mas nesse momento, o que era para ser uma bênção na vida de Noé, se torna, gente, algo que o faz o embriagar, e leva a ele, gente, a uma tomada de decisão terrível. E isso, gente, eu acredito que é uma das coisas que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Coisas às vezes que eram para ser até bênçãos na nossa vida, coisas que eram para nos abençoar, se nós não entendemos o foco correto, e o primeiro lugar que deveria ser sempre Jesus, nós podemos andar distraídos, longe do nosso propósito. E eu quero mostrar para você, Jesus contando uma parábola em Lucas capítulo 14, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Lucas capítulo 14, nos conta uma parábola de Jesus, que um Senhor está preparando, essa figura do Senhor é uma figura do próprio Deus, ele está preparando bodas, uma festa de casamento, um banquete na sua mesa, e ele está convidando as pessoas, convidando para se sentarem a essa grande festa, a essa mesa, e de repente, quando os seus empregados estão convidando, existem 3 personagens aqui que Jesus cita, que vão dar desculpas, que vão se excusar, dizendo, nós não podemos ir. Eu quero mostrar para você, no verso 18 de Lucas capítulo 14, nos diz assim: mas todos a uma começaram a excusar-se, algumas traduções falam desculpar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, diga bem alto comigo, comprei um campo, e preciso vivê-lo, rogo-te que me dês por excusado. O segundo disse, comprei 5 juntas de bois, diga comigo, juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me dês por excusado. Ainda outro disse, casei-me, diga comigo, casei-me, é o sonho de alguns falar isso, e portanto não posso ir. Gente, a gente tem 3 figuras aqui. Primeiro, comprei um campo. Segundo, juntas de bois e preciso testá-las. Terceiro, casei-me. Mateus, contextualizando para a gente o que significa. Comprei um campo, está falando a respeito de posses. Agora vamos conversar junto aqui, gente. Posses é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Boa. Gente, é claro que é boa. Se tu não quer dar para mim. Posses é uma coisa boa. Deus mesmo, a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, nos dá capacidade de gerir riquezas, de fazer riquezas. O homem não pode receber nada se não for lhe dado do céu. Toda boa dádiva vem de Deus para a nossa vida. E se tem uma coisa que Deus quer fazer comigo e contigo, é nos abençoar. Amém. Não para que a bênção pare em nós, mas que a bênção da nossa vida possa abençoar primeiro o reino de Deus e as pessoas ao nosso redor. Amém. Então é uma coisa boa. Mas note aqui, que a razão do camarada ter posses aqui, está se tornando uma desculpa para ele não ir à mesa do rei, ou seja, ao lugar de relacionamento. O segundo, está falando, comprei juntas de bois, e preciso testá-las. Está falando do que aqui, gente? De trabalho. Agora deixa eu perguntar para vocês, gente, trabalho é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Alguns aqui não sabiam dizer, né? Foi um amém meio fraco. Gente, é óbvio que o trabalho é uma coisa boa, né? Nem sempre é bom trabalhar, mas quem não trabalha não come. Digno é o salário do trabalhador. Gente, é necessário trabalhar. E Salomão fala, uma coisa boa nessa vida é você desfrutar dos frutos do seu próprio trabalho, você se deleitar com isso, ver as coisas crescendo, ver os recursos vindo. Trabalho é uma coisa boa, mas perceba aqui, gente, que o trabalho aqui para alguns está sendo uma desculpa para não poder estar nesse lugar com Deus. Gente, tem gente, pessoal, que só tem tempo para trabalho, meu irmão. Trabalho sempre está em primeiro, eu tenho que trabalhar, não dá para ir na igreja, eu estou urgente. Cuidado, querido, você pode estar se excusando de um lugar de relacionamento com Deus, que eu já vou falar para você o que acontece no final da história. Em primeiro lugar, sabe o que Jesus falou? É o reino de Deus, bro. Amém. Quando você vai entender que você só trabalha porque você tem saúde, e é Deus quem te dá a saúde, e se você não reconhecê-lo como primeiro na sua vida, não que Deus está ali para te punir ou algo assim, mas você pode perder a sua vida, perder o seu propósito e não cumprir a real razão para que você está aqui e ficar desfocado com coisas dessa vida, distraído. O terceiro, ele dá também uma desculpa, ele diz, casei-me, está falando a respeito do quê? De família. Agora de falar contigo, família é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Gente, com certeza família é uma coisa boa. Obviamente, aqui nessa vida,
depois de Deus, a coisa mais importante, o maior tesouro que você tem nessa vida, gente, é a sua família. Conecte-se, a sua família não vem na frente de Deus, Deus vem primeiro. Mateus, soa politicamente incorreto isso, que se exploda, e eu provo para você. Talvez você está acostumado a ver no Instagram, meu tudo, meu maior valor, não é. Mateus, me prova, minha mulherzinha, se você morrer amanhã, 3 meses de novo, teu marido está paquerando outra, prometo para você, você está sendo enterrado e já estou olhando os corpinhos do lado aqui, quer ir mais longe? Se você morrer bonitão, dá um tempinho, a mulher acha outro, aquele carro que você comprou premium, ela põe outro para dirigir, o cara passa nos buracos e nem cuida, e você ficava lavando todo sábado lá, bem bobão, e o magrão passando na lama, andar dizendo, esse era trouxa, esse aí, está olhando lá de cima. Mateus, eu tenho amigos muito importantes, você morre daqui 3 meses, meu irmão, teus amigos estão rindo em outra roda de amigos da mesma maneira, e eu vou falar para você, o fim é que não tem nada de errado com isso, mas é para te mostrar uma coisa, que apenas Deus é o seu Criador, sempre está contigo, e apenas Ele realmente é o que tem de maior valor, é o tudo. Amém. Quando descobrimos isso, gente, conseguimos entender a respeito dessa busca que deveríamos ter, e esse camarada está usando até uma bênção, ou seja, a própria família, que é o maior presente que Deus nos deu nessa vida, para ser uma desculpa, a não estar na presença de Deus. Isso significa, sabe o que, gente? Que muitas vezes até coisas boas podem se tornar distrações para nós perdermos a intensidade que deveríamos ter na nossa busca por Deus. No final da história, gente, eu quero mostrar para você o que acontece. No verso 21 de Lucas capítulo 14, olha as palavras do próprio Deus. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa e seu senhor, indignado, disse ao seu servo, saí depressa para as ruas, pelos becos da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados agora, provarão da minha ceia. Quando a Bíblia fala, pobres, aleijados, cegos e coxos, eu não creio que está falando aqui, nesse momento, a parábola de Jesus, de pessoas fisicamente cegas, coxos, defeitos físicos, mas isso é uma parábola para a igreja de Jesus, está dizendo, vocês tinham visão, vocês viam que era a verdade, vocês andavam espiritualmente, vocês tinham os sentidos de vocês não eram pobres espiritualmente, vocês tinham recebido, mas vocês não quiseram aceitar o convite de intimidade, o convite de busca, por isso, eu estou lançando vocês da minha presença, eu estou chamando outros que nem eram convidados para estar aqui. Uau, isso é forte, porque se nós não atendemos, gente, ao lugar de relacionamento, de busca com o Senhor, esse negócio, gente, não termina muito bem. E às vezes, gente, eu vejo a intensidade de alguns buscando a Deus, mas eu vejo, gente, às vezes a intensidade de outros, e eu vou ser sincero contigo, comparado às coisas que alguns queimam por essa vida, chega a ser motivo de vergonha. Às vezes eu vejo alguns homens, gente, no estádio de futebol gritando pelo seu time, e a propósito, hoje é um dia triste que o Palmeiras perdeu, mas nem só de vitória viverá o homem. Mas o camarada é doido para gritar pelo time, aí na hora de gritar por Deus, ele fica apático, tímido, eu sou tímido, pastor. Meu irmão, o que tem a tua vibração? O que tem a tua intensidade, cara? O que faz teu coração mover? Se Jesus ter dado a vida dele por ti na cruz, não te faz mover nada, cara, aí você ainda não conheceu Jesus de fato. Então você não teve essa experiência verdadeira com o amor de Deus, você ainda não nasceu de novo, não foi capaz de ver isso de maneira tão clara. Às vezes alguns queimam tanto por trabalho, alguns acordariam, gente, acordam cedinho antes do sol nascer para trabalhar, mas jamais se dariam o mérito de acordar antes do sol nascer para orar. A gente teve a live da madrugada, cara, essas últimas 2 semanas, e que coisa especial que foi isso. Amém. Provérbios capítulo 18, eu amo os que me amam, aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Cara, isso é verdade. Só quem estava na live e consegue entender a presença de Deus, que cada um estava desfrutando no seu lugar.
Mas a pergunta é, se a gente tem tanta intensidade para muita coisa, por que a gente não faz isso para Jesus, meu bro? Quando a gente pensa que o motivo de buscar a Deus, gente, para alguns, chega a ser ter um motivo de vergonha, é falta de entendimento? Não, é falta de paixão. E às vezes, eu já vi pessoas criticando outras pessoas, dizendo, poxa, aquele cara lá já beirou fanatismo, pô, aquele cara já queria orar muito, é querer ler a Bíblia muito. E a pergunta é, por que alguém se preocupa em criticar outro que está buscando muito a Deus? Porque a razão, gente, é uma, porque às vezes o amor e o fogo de uns mostra e revela a frieza do coração de outros. Porque quando estamos nesse lugar de busca, gente, nada é mais importante na nossa vida. A Bíblia é tão atual, cara, isso é incrível. Jesus, ele é tão atual, que o que foi escrito há 2000 anos atrás, parece que hoje é muito mais relevante ainda do que ontem, em todas as estações. E talvez nunca foi tão atual. Lucas capítulo 10, no verso 38, aquele dilema que você provavelmente já conhece, sobre as duas irmãs, Marta e Maria. Jesus chega na casa, a casa está bagunçada e não importa, Maria faz o quê? Coloca Jesus em primeiro lugar, em primeiro lugar. Ela se joga aos pés de Jesus e, desculpe a palavra, dane-se o mundo, dane-se o mundo, Jesus é prioridade, Jesus é melhor que tudo. Mas Maria, ou melhor, Marta, ela começa a fazer as coisas que tinha que fazer, ela começa a organizar a casa. Deixa-me pregar, é necessário às vezes organizar a casa, inclusive isso aqui é uma dica para alguns. Mas o simples fato, gente, que o primeiro lugar na nossa vida é Jesus. Maria está aos pés de Jesus e Marta está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Maria aos pés de Jesus e Marta arrumando isso, arrumando aquilo. Está aqui a cueca do Lázaro, está aqui não sei a louça suja, e assim continua. Casa suja, são sujo, não dá certo de falar. Quem não riu não entende sobre trocadilhos. Mas nesse momento, Marta, que está desfocada, conecta isso aqui, desfocada desse lugar de busca, desse lugar de propósito, ela vai tentar conversar com Jesus, diz, Jesus, pede para que Maria também venha aqui me ajudar. Aí Jesus, a gente vai falar a letra, Jesus vai dar a letra, está falando assim, Marta, Marta, você está distraída e ansiosa com muitas coisas. Ouça a palavra de Jesus agora, uma só coisa é necessária. Você pode repetir comigo, uma só coisa é necessária. Vamos mais uma vez, uma só coisa é necessária. Quando Jesus diz uma só coisa é necessária, sabe o que significa? Que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada. Marta, pode tirar o cavalinho da chuva, mulher. Você está tentando me colocar em segundo, em terceiro, em quarto plano na sua vida, mas deixa eu falar para ti, não é assim que funciona, não é esse o propósito. Sim, trabalhar é importante, Marta, mas você não sabe que louco, pedirão a tua alma amanhã e o que você tem acumulado será para quê, cabeçuda? Se você não colocar o seu enfoque em mim em primeiro lugar, você vai perder a boa parte que Maria está tomando. Verdade. Sabe o que eu descubro, irmãos? Às vezes coisas que eram bênçãos na nossa vida, não só coisa errada, pode nos desfocar e nos tirar desse lugar de intensidade, de relacionamento, de plenitude na nossa vida. Isso é especial, porque uma só coisa é necessária. Deixa eu pregar algo para você, gente. Quando você tem esse relacionamento com Jesus, o resto das coisas completa mais você. A sua afirmação não está mais naquilo que você tem, não está nos seus diplomas, não está nas suas habilidades. A propósito, o mundo valoriza pelo que você tem, se você não tem nada, você não é nada. Jesus está pouco se lixando para isso. Você é valorizado por Deus simplesmente por você ser uma filha e um filho de Deus Pai. E a nossa identidade vive disso. Deixa-me pregar para ti. Quem sabe a sua identidade em Deus, você não se afirma em coisas. Você não se afirma no que você faz. Eu não sou o que eu faço. Eu sou quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus Pai. O meu valor não está em eu estar pregando aqui.
O meu valor não está em liderar algo, não está nos recursos que eu tenho, meu valor não está em nada desse mundo, meu valor está em poder saber que eu tenho um Pai que me ama, um Pai celestial, e eu sou seu filho. Amém. Até cair essa ficha, querido, você pode ficar dando às vezes voltas e voltas e voltas e voltas e voltas nessa vida, e não entender o seu real propósito, o propósito de buscar, de estar nessa intimidade com Deus. Por que isso é tão importante? Porque eu creio, gente, que esse lugar de intimidade é o que revela Jesus para esse mundo. Amém. Esse lugar de verdadeiro de relacionamento com Deus é o que mostra Jesus para a humanidade, é o que traz vida. Como é bom ver alguém cheio do Espírito Santo, amém, alguém que tem relacionamento com Deus. Amém. Cara, é até diferente o jeito que adora. Prometo para você, uma pessoa, cara, que vive nessa busca de intimidade, essa vida de oração. Propósito, alguém dizia, quem vive orando, vive feliz. Amém. A hora de adorar a Deus, cara, é tão leve, cara, é uau. Mas, cara, se a gente vive agarrado com essas coisas dessa vida, apenas pensando aqui, você chega aqui na igreja, pode descarregar. Mano, descarrega em outro lugar, aqui não é para descarregar, bro. Por mais que você precisar, eu faço uma sessãozinha de descarrego contigo. Como é que faz, Mateus? Põe 7 dias você de jejum e oração, meu irmão, você fica limpinho. Você fica voandinho, assim, ó. Uma belezinha. Não vai sentir mais nada. Quando a gente entra nesse lugar de relacionamento, mas Deus quer nos levar, gente, a esse lugar onde a gente brilha a luz de Jesus para esse mundo. E eu creio, gente, que Deus quer usar a gente como igreja. Todo rastro de avivamento, de revolução, de Deus fazendo algo poderoso, gente, tem uma chamada: largar as distrações e entrar nesse lugar de busca ao Senhor. Amém. Largar as distrações, querido, largar as coisas que às vezes nos embaraçam nessa caminhada, nos embaraçam de caminhar nesse propósito. Provavelmente isso aqui é uma piada, mas foi um repórter entrevistar o capeta no inferno, e quando ele chegou lá, ele perguntou: por favor, capeta, fale para a gente qual é a sua última arma que você desenvolveu para roubar as pessoas de Deus, roubá-las do seu destino e propósito no Senhor. E ele falou: não, eu estou de férias. Como assim, capeta, você está de férias? Sim, faz tempo que eu não estou trabalhando. Mas como? Você não precisa distrair as pessoas do propósito delas de caminhar com Deus? E ele falou: não, isso é coisa do passado, hoje já existe TikTok e Instagram. Cara, o fato que às vezes a gente está tão baseado em coisas aqui e a gente não percebe o quão a gente está preso a coisas desse mundo e nos rouba de Jesus. Agora a pergunta é: o Instagram é errado? Não é. O TikTok é errado? É. Estou brincando, gente, não sei se é, eu uso pouco TikTok, os meninos fizeram para mim, posto lá, né, porque até no buraco da lama tem que pregar de Jesus, né, mas não é um lugarzinho talvez muito bom, ficar olhando as mulherzinhas, né? Mas o contexto maior, gente, o que eu falar para você, sabe qual é? É que nós podemos andar distraídos com muitas coisas. Estava conversando com o pessoal nessa imersão de 21 dias que a gente está, alguns dias o desafio, sabe o que é? No rede social, sem rede social. Cara, eu conversava com alguns assim, que não era, às vezes a gente pegava o celular e parece que o dedo ia direto. Alguém aqui também? Parece que é direto assim, e eu me peguei, gente, uma hora, assim, taquei o dedão e já ia clicar na história, eu pensei, lembrei de Jesus, eu estou de jejum. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a gente está tão baseado nesse negócio, cara, e a gente fala para você, como é que a gente é capaz de ouvir a voz de Deus? A gente está cheio de tanta coisa já. Às vezes no momento que Deus ia falar com a gente, aquilo que você está orando, Deus fala comigo, mas Deus fala como você está olhando a mulher no Instagram aí, cabeçudo. Falo como se você fica folhando assim, reels. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. É possível a gente estar que nem Marta, desfocado, e às vezes até por coisas boas, mas Deus quer levar a gente, pessoal, a um lugar de busca, um lugar onde a gente é capaz de ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém. Quero encerrar essa mensagem falando hoje para ti a respeito de um conselho que Deus mesmo havia dito já desde o Antigo Testamento aos reis da nação de Israel. Como Deus sabia o perigo que existia, gente, em se desfocar do propósito, em se desfocar dessa busca, em perder o relacionamento com Deus, em cair desse lugar de amor com o Senhor.
Deus já havia dado um conselho para os reis da nação de Israel, que eram líderes. Em Deuteronômio capítulo 17, eu quero ler com você o verso número 16 e 17, conecte isso aqui. O próprio Deus dava conselhos, ele disse assim: o rei, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: não mais volteis por este caminho. Verso 17: tampouco multiplicará para si mulheres, para que seu coração não se desvie, e nem multiplicará para si muita prata e ouro. Eu consigo ver 3 figuras aqui, gente: poder, sexo e dinheiro. Poder, sexo e dinheiro. A propósito, alguns dizem que essas 3 são as áreas mais sensíveis da nossa vida. Toda pessoa que cai na vida com Deus, talvez alguma dessas 3 áreas, a pessoa não conseguiu manejar muito bem. Quando Deus fala para o rei: você não vai ajuntar para si muitos cavalos. Os cavalos falavam que respeito do que? De poder. Aquela época, numa guerra, onde os exércitos não tinham armamento ainda, um exército que tinha bastante cavalos, era um exército que tinha muito poder, e cavalos era poder, e Deus está dizendo: cara, você vai cuidar com o poder. Deixa eu falar para você, gente, o momento que você cresce na tua vida, é o momento que você precisa cuidar, cara. Verdade. Quanto mais autoridade tem na sua mão, mais é testada a tua integridade. Eu olho às vezes para a minha vida e penso: Jesus, me ajuda, e nunca abusar da autoridade, nunca abusar do poder que o Senhor colocou na minha mão. Você estrala um dedo, cara, você mexe a vida de quantas pessoas? Você muda o enredo de tantas pessoas. Cuidado com o poder. A propósito, alguns diziam para mim: Mateus, todo camarada que politicamente chega num lugar, ele se corrompe. E eu vou mais profundo, eu acho que nunca é que se corrompeu, é que às vezes só revelou o que estava já no coração. Porque quando o poder chega, meu irmão, na tua mão, mostra realmente quem tu é. Jesus fala, ou melhor, Deus fala para o rei: você não vai multiplicar para si muitas mulheres. Aquela época, gente, o rei poderia ter quantas mulheres ele queria culturalmente, e Deus está falando: não faça isso, porque se você começar a se enredar com os prazeres, com as suas vaidades, isso vai desfocar você do lugar que você deveria ter da busca. Isso fala a respeito do que, gente? De sexo. É muito fácil, gente, nessa busca de prazer. A nossa geração vive uma geração, gente, hedonista. O que é uma geração hedonista? Que vive por prazer e não por propósito. A nossa geração é a geração do conforto, a geração do fast food. O tempo inteiro quer estar bem, numa nice, é isso aí, tô relax. E muitas vezes, até o momento do sacrifício é tirado. Hoje nós temos, gente, uma geração que não sabe se sacrificar por coisas. Imediatista, birrenta, mimizenta. Sabe por quê, gente? Porque às vezes não entende princípios espirituais de Deus. Deus está falando: cuidado, cara, com a busca por prazer. Você não multiplica muitas mulheres para ti. Eu tremo, gente, diante das palavras do profeta Natã ao rei Davi. Quando Davi cai em pecado, em sexo ilícito, adultério com Batseba, Deus usa o profeta Natã para pôr o dedo na cara de Davi, e ele fala: Davi, eu te tirei de trás das ovelhas, eu te dei a casa do teu Senhor, eu te dei o trono, e se fosse pouco, eu teria te dado mais. Por que tu pecaste contra mim? Sabe o que eu descubro, querido? Que o problema é muitas vezes a nossa busca por prazer e coisas dessa vida, que vai nos desfocando, vai esfriando o nosso amor por Jesus, até um lugar, gente, onde o pecado entra e rouba a gente dessa busca, desse amor, desse lugar de santidade no Senhor. Ele fala: não amontue para si muita prata e muito ouro. Isso aqui fala a respeito de dinheiro. Agora ele falar para você, gente, Deus, Ele quer te prosperar muito. Deus quer colocar carvão, pix, tutu, faz-me rir na tua mão, meu irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um terrível senhor. Se você manter ele no seu bolso, ele é uma bênção, mas o dia que ele entra no seu coração, ele começa a ser uma maldição para a sua vida. Por isso que Salomão fala no livro de Provérbios, que há uma riqueza que empobrece o homem. Eu sempre li e perguntava: como que uma riqueza pode empobrecer alguém? Porque deixa eu falar para você, tem pessoas que têm aqui na mão, mas se tornam tão mesquinhas no coração, cara, se tornam tão avarentas,
não derramam sobre outros, não derramam no reino de Deus, vivem apenas para aquilo. O que eu quero pregar para ti, gente, sabe o que é sobre isso? Deus pode colocar qualquer coisa na sua mão, desde que você não leve isso para o teu coração. Isso é um princípio tão poderoso de Deus para nós. Eu vejo famílias se dividirem por causa de dinheiro. Você sabe por quê? Porque o dinheiro é um senhor. Eu vejo pessoas quebrarem relacionamentos importantes, valiosos, por causa de dinheiro. Você sabe por quê? Porque o dinheiro é um senhor. Mas quando você sabe o devido lugar do dinheiro na tua vida, cara, você sabe, em primeiro lugar é Jesus. Amém. Depois tem as outras coisas. Cuidado, meu irmão, para não desfocar. Salmo 139, nós encontramos o antídoto. Eu quero encerrar falando isso hoje. O antídoto, com o próprio Davi fala: como poderá guardar puro o seu caminho? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho e não se contaminar? Ele fala o antídoto, ele diz: guardei a tua palavra em meu coração, Deus, para não pecar contra ti. E quando você guarda as palavras do Senhor na tua vida, quando você ama as palavras do Senhor, e você guarda, e você a pratica, e você está como Maria, nesse relacionamento de busca, de intensidade, de amor com Deus, Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém. Gente, essas palavras, a palavra de Deus, nos leva a esse lugar, gente, de caminharmos em propósito, sem nos desviarmos dEle. Quando pediram para Jesus resumir a lei, Ele falou: tu amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ele fala: tu vai amar com tudo que você tem. Ou seja, isso é um lugar de busca. Gente, hoje eu quero trazer na nossa igreja a você ter uma nova busca com o Senhor. Tão especial, querido, é você estar se aproximando de Jesus, você está vindo à igreja, aqui é o seu lugar, é a sua família, sinta-se em casa aqui, nós te amamos, mas você sabe que tem mais para ti. Você sabe que Jesus está chamando você para ter um encontro contigo no teu quarto, lá com Ele. Você sabe que Jesus está esperando você para você ler a sua Bíblia e Ele falar contigo no meio daquela leitura. Você sabe que Jesus está chamando você a colocar aquela adoração e você começar a adorar Ele, levantar suas mãos e você ter experiências sobrenaturais com o Senhor no seu quarto. Você sabe que Jesus está chamando você para um lugar de oração e ali a sua vida está sendo transformada. Você que tem tantas lutas no seu caráter, nas suas emoções, em tantas coisas dentro de você, vá ao lugar de oração, vá ao lugar de jejum, você verá Deus transformar a sua vida. Mateus, o meu casamento está por um fio. Vão a um lugar de oração e vocês vão ver esse casamento restaurar, meu irmão. Mateus, eu estou com a minha vida ralada nessa área. Vá ao lugar de oração, você vai ver o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Esse lugar de busca, a gente nos conserta, nos traz destino, nos traz propósito. Hoje eu quero apenas declarar, entre tudo, querido, que nós possamos colocar Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O dia da volta de Cristo que virá, querido. Quando eu me encontrar com Ele, eu quero olhar nos olhos do Senhor, eu quero dizer: Jesus, eu não fui perfeito, tive tantas falhas, eu batalhei, mas eu te coloquei em primeiro lugar, Jesus. Irmão, e que a nossa vida, o pouco que nós acertamos, seja para inspirar a igreja. Se tem uma coisa, cara, que eu posso falar para ti, tantas áreas eu estou sendo trabalhado por Jesus, tantas áreas ainda na minha vida, cara, Jesus está me moldando. Eu uso as mesmas palavras que o apóstolo Paulo: aquele que começou uma boa obra é fiel para completar. Não que eu tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, esqueço que para trás fico e corro para que está-me adiante. Mas uma coisa eu posso falar, querido: todos esses anos da nossa vida, nós podemos declarar que Jesus tem estado em primeiro lugar, meu irmão. Amém. Jesus tem estado em primeiro lugar no meu tempo. É uma alegria, cara, vir aqui, gastar o meu domingo inteiro aqui na igreja. Uma alegria, cara. Porque para que a nossa vida se não for para botar Jesus em primeiro lugar? É uma alegria, gente, quando eu recebo meus recursos da minha empresa, eu poder pegar o primeiro, que é de Jesus,
o meu dízimo, as minhas primícias, não é o último, é o primeiro. Dizer: Jesus, está aqui, seja para honrar, para abençoar o teu reino, para transbordar a tua obra nessa terra. É uma alegria, Jesus, dar tempo, recursos, dar a minha intensidade, o meu melhor a ti. Quando Jesus se torna o primeiro lugar, cara, tua vida tem propósito, tem sentido, você respira, você tem alegria, Deus começa a acrescentar todas as coisas no seu coração, você está em paz, você sabe que o Pai Celestial provê todas as coisas para ti, as coisas que você sabe: Mateus, não sei o que isso poderia ser, eu apenas estou confiando que Deus está cuidando da minha vida. Que colocamos, gente, Jesus em primeiro lugar. Se hoje à noite você diz: eu quero colocar Jesus em primeiro lugar, você pode levantar uma das suas mãos bem alto e diz: Jesus, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida.